Olá, meu nome é Alenilson, bem-vindo ao meu canal. Na videoaula de hoje vou mostrar um recurso de CSS chamado Flex, Display Flex. É o recurso usado para dar flexibilidade aos elementos internos dentro de um outro elemento. Aqui eu tenho um HTML bem simples, eu tenho um CSS incorporado para ficar mais fácil para demonstração, tanto no CSS como no HTML. E do meu lado direito eu tenho a minha página, ela está com um zoom 200% para a gente poder visualizar. Aqui no HTML eu tenho uma div com uma class flex e dentro dessa div eu tenho três divs, dentro de cada um eu tenho um conteúdo A, B e C. Bom, aqui eu tenho um CSS muito simples, onde eu resetei todas as margens de todos os elementos, né? Quando eu coloco asterisco, eu estou indicando que eu quero estilizar todos os elementos dentro da minha página. Então, eu zerei todas as páginas, aliás, eu zerei todas as margens internas e externas de todos os elementos. Então, para a gente visualizar, né, por padrão, a div tem um comportamento de uma caixa, que é este caso aqui. Se eu vier botão direito e inspecionar, lá no DevTools, só deixa eu ajustar para baixo e tirar a visualização do mobile aqui, para facilitar para a gente. Quando a gente pega a setinha aqui e vai passando o mouse em cada uma das divs, perceba que ele seleciona em forma de caixa. Aqui eu tenho A, B e C. Vou aqui de novo para vocês verem, ó. Perceba que ele pega da largura até a extremidade da direita. Isso daí indica que é o comportamento da caixa. Então aqui ele pega aqui no CSS, né, ele está pegando aqui o CSS que eu digitei ali, que eu programei, e está pegando o comportamento padrão, que é o display block. E cada div tem esse comportamento padrão quando você coloca e não coloca, quando você coloca no HTML, mas não introduz nenhuma estilização. Então, quando nós colocarmos o display flex, esses três elementos aqui dentro terão um comportamento diferente. Então, se eu vier aqui e colocar ponto flex, e além disso colocar o display flex, olha o que vai acontecer. Só fazendo isso, o comportamento dos elementos internos, eles vão ficar um do lado do outro. Então, a partir daí, eu tenho o comportamento dessa div, comportamento flex. Quando eu pego a setinha, olha o que acontece. A div original, onde eu estou dando os elementos, ela continua tendo comportamento fora a fora, mas os elementos internos vão receber o comportamento totalmente diferente. Então agora nós vamos ver algumas propriedades que acompanham essa propriedade flex do CSS. Uma delas é quando a gente coloca o justify content. Este justify content vai alinhar os elementos em relação ao flex. Então aqui eu tenho algumas propriedades importantes. Se eu colocar o center, por exemplo, center quer dizer centralizado. Vai jogar os elementos no meio da página. E o padrão dele é esse daqui, é o flex start, ou seja, inicie os elementos no início do flex, que é o padrão, como já estava. E se eu colocar flex end, tiro o start e coloco flex end, ele vai iniciar, né, começar os elementos e jogar para o final. No final do flex, inicio os elementos, só que dentro da ordem que eu colocar, é claro. E se eu vir aqui nesse flex, por exemplo, vou colocar uma largura de 400 px e uma altura de 400 px. Para a gente visualizar esse limite, é bom colocar um background, porque sem a cor a gente não tem a noção do que está acontecendo. Vamos colocar esse aquamarine, qualquer cor aqui só para a gente visualizar. E aqui
Na verdade, ele já pegou aqui, só que ele está com zoom 400%, tá 200%. Vou diminuir aqui, deixando 100% para a gente ver. Ficou muito grande, mas aqui só para a gente ter uma noção. O A ficou aqui no canto, só que o alinhamento ele está no topo. Se eu adicionar um atributo aqui, Align Items, e coloco Center, eu faço com que esses elementos ele centraliza, né, no meio do Flex. E se aqui onde está o End eu colocar Center, coloco Center, deixa eu ajustar isso daqui, o elemento fica totalmente no centro da minha página. Então aqui eu tenho este elemento, que tem o comportamento do Flex. O Justify Content, ele faz um alinhamento horizontal. E o Align Items, ele faz o alinhamento vertical. Se aqui, por exemplo, eu colocar Flex End, o que quer dizer isso? Flex End quer dizer final. Ele vai jogar o item para o fim do Flex, só que no alinhamento horizontal centralizado. E se eu fizer aqui Flex Start, ele vai jogar o alinhamento para cima, e assim sucessivamente. Agora, se eu usar um outro camarada aqui, ele vai inverter as funcionalidades do Justify Content e do Align Items. Se eu colocar esse camarada aqui, que é o Flex Direction. Por padrão é row, quer dizer linha. Só colocando isso daqui, nada vai acontecer. Mas se eu colocar columns, column, e atualizar, olha o que aconteceu. Mudou? Sim, mudou. Por quê? Porque agora o Justify Content, ele vai pegar o alinhamento vertical e o Align Items, o alinhamento horizontal. Então, as funcionalidades desses dois itens se invertem, proporcionando assim uma outra disposição. E os elementos agora ficam um abaixo do outro e não um ao lado do outro. Então isso muda também o comportamento desses dois itens aqui no CSS. Se eu coloco aqui, por exemplo, Flex Start, o que você acha que vai acontecer? Vai jogar para cima. Os dois estão Flex Start. Esse daqui, por exemplo, se eu colocar o Flex End, ele vai jogar no alinhamento horizontal à direita. Então, aqui o Justify Content e o Align Items é para trabalhar com o alinhamento dos elementos dentro do Flex. E também temos um outro carinha, que é o Gap. O Gap é o espaçamento entre os elementos. Esse Gap eu posso trabalhar da seguinte forma. Colocar 20 pixels, por exemplo, ele dá um espaçamento entre os elementos. Agora, se dentro dessa div aqui, por exemplo, eu quero colocar um espaço interno entre eles, eu vou fazer assim, flex div, colocar um padding de 20px e vou colocar um background color para a gente visualizar e a cor branca. Que aí a gente visualiza o espaçamento. Então aqui nós temos o elemento da div e o espaço entre eles é o espaço de 20px. Além desses elementos que é o flex start, que é o center e o flex end, nós temos mais alguns atributos. Eu vou tirar esse flex column para nos facilitar aqui. Ele está flex start no content, começando na direita, e o flex end, aqui eu vou mudar para flex start. Flex start. E aí mudei. Aqui eu também posso colocar um atributo chamado space between.
O space between, ele vai deixar um espaço entre os elementos. Também nós temos o space around. Space around é muito parecido com between, só que ele deixa o espaço igual ao redor dos elementos, é diferente. Então aqui tem um espaço proporcional. Agora do A para o B, esse espaço aqui dobra. Daqui até mais ou menos no meio é o mesmo espaço como se fosse daqui. E daqui até aqui é o mesmo espaço. Então ele faz esse parâmetro aqui. Se eu tirar o gap aqui, isto vai ficar mais condizente ao que eu estou falando. Esse espaço aqui, na verdade, esse espaço é a metade daqui até aqui, né? Do A ao B e do B ao C. Então, o space around, ele faz essa junção, que é diferente do space between, que ele deixa apenas o espaço entre os elementos. E também nós temos o space evening. Esse camarada, vamos ver o que acontece. O space evening, ele vai deixar exatamente o mesmo espaço, ou seja, o espaço igual para todas as extremidades de todos os espaços. Então nós temos o space between, que só deixa espaço entre eles, o space around, que deixa o espaço da extremidade menor do que os espaços entre eles, e o space evening deixa o espaço exatamente igual para todos os lados.